Sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, 25 de outubro de 2022. Nossos convidados de hoje são a professora doutora Elizabeth Vada. Ela pesquisa mobilidade corporativa na América Latina. Concluiu seu pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, no programa de pós-graduação em turismo. É doutora em Ciências da Comunicação pela USP, mestre em Ciência da Comunicação pela mesma universidade. Ela é a coordenadora do programa de pós-graduação em Hospitalidade e do mestrado profissional em Gestão de Alimentos e Bebidas da Universidade Anhembi Morumbi e é pesquisadora do Instituto Ânima. E o nosso outro convidado é o engenheiro civil Caio Sérgio Calfá Jacob, diretor-presidente da Caio Calfá Real Estate Consulting. Ele é presidente também da ADIT Brasil, Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil. E ele também é vice-presidente de Assuntos Turísticos e Imobiliários do Secov São Paulo e vice-presidente do Conselho de Administração do São Paulo Convention and Visitor Bureau. Nosso assunto de hoje é um assunto super interessante que pega todo mundo assim de surpresa, que são os empreendimentos hoteleiros, multipropriedade e condotel. O que é tudo isso? Nós vamos entender hoje. Professora Beth, senhor Caio, professor Mário, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Professor Mário. Caríssimos participantes, sejam muito bem-vindos a este espaço de convergência, de ideação e compartilhamento. A todos e a todas, o meu abraço. Hoje temos a honra e o prazer de receber o empreendedor e inovador Caio Calfá, que irá nos atualizar sobre o mercado inovador imobiliário e as novas conquistas da hospitalidade e hotelaria, assunto exponencial para a contemporaneidade e o futuro do turismo. Igualmente, mais uma vez, minha querida amiga e colega Beth Wada, docente e pesquisadora nessa área de estudo. Portanto, sejam muitíssimo bem-vindos a esta live onde transitamos conscientes dos adjetivos de longa convivência mútua, constituindo na lucidez das palavras novas reflexões. Turismo se reinventa na inovação e criatividade sustentável de novas concepções de hospedagem e hospitalidade. Hoje vamos falar e debater sobre o aquecimento e desenvolvimento do mercado de empreendimentos imobiliários, consórcios e hoteleiros e outras modalidades como a multipropriedade. A copropriedade, o condotel, as concepções de edifícios unifamiliar, cofamiliar, o coworking, envolvendo a expansão exponencial do mercado imobiliário. E do papel na contemporaneidade das construtoras, incorporadoras e dos consórcios imobiliários. As multipropriedades, de acordo com o artigo 1358 da Lei 13.777, de 20 de dezembro de 2018,
é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo a qual corresponde a faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Então, a multipropriedade pode ser um indutor de destinos turísticos, ou também isoladamente, também integrada aos resorts, aos parques, aos centros de entretenimento e de esportes, centros comerciais, entre outros. O relatório Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedade Brasil 2022, cujo levantamento ocorreu no final da crise da Covid-19, nos meses de abril de 2021 e 2022, neste período, confirma a tendência dos últimos relatórios em que se projetava um aumento significativo do volume de lançamentos a partir da intensificação da vacinação em massa no final próximo da pandemia. Este período confirma a tendência destes últimos relatórios, em que se projetava um aumento significativo e expressivo do volume de lançamentos a partir da intensificação da vacinação em massa e do final próximo da pandemia. De acordo com esse relatório, tem se diversificado tanto em perfil do comprador quanto em renda. Pessoas com idade e renda antes ignoradas pelo setor já se apresentam com uma boa representatividade, fato que indica que a multipropriedade, como empreendimento de lazer, como qualquer produto, tem nichos a serem atacados fora do produto de massa. Caio, muito bem-vindo. A palavra é sua para iniciar a sua exposição e Beth fará as perguntas que, eventualmente, sejam pertinentes à sua palavra. Muito obrigado, professor. É um prazer imenso estar aqui com vocês, duas figuras que eu admiro muito há muitos anos. A Beth, acho que eu estava fazendo as contas aqui, Beth, faz 24 anos que nós não nos vemos. A Beth, só para uma observação, a Beth tinha 15 anos naquela ocasião, né? Por isso, o jovem assim devia ter uns 15 anos naquela ocasião, mas desde a época do Meliá Guarulhos, que nós fomos consultores e você era a diretora da Meliá ao lado do Rui Manuel, do grande amigo Rui Manuel de Oliveira. É um prazer estar com vocês, inclusive principalmente falando desse assunto, especialmente para o meio acadêmico, e também, onde eu também trafego de uma forma mais discreta, né, mas em que nós tínhamos sempre o desejo de ter essa oportunidade de falar para o meio acadêmico sobre tanto o condotel quanto a multipropriedade, os dois temas da live de hoje. Muito bem, multipropriedade. Um pouquinho de história. Eu sou presidente da ADIT, Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil. Há 11 anos atrás, pela ADIT, nós resolvemos criar um evento novo. A ADIT promove 6 grandes eventos por ano, cada um de uma área do setor imobiliário, não especificamente da área turística, mas imobiliária
E um desses eventos a gente resolveu testar aquele ano, que era 2011, que chama, até hoje, chama-se AditShare, de TimeShare. Naquela ocasião não se falava em multipropriedade, falava-se de TimeShare, mas também estava acontecendo no estado de Goiás, especificamente em Caldas Novas, um movimento de um produto diferente, que era mais ou menos um flat, mas aonde os incorporadores vendiam frações dos apartamentos, mas sem respaldo jurídico ainda naquela ocasião. Não havia a figura jurídica que fornecia o arcabouço necessário para que aquele produto tivesse fosse um produto sólido juridicamente. Não havia como separar aquelas frações dentro de uma mesma matrícula de um imóvel de forma legal. Isso era feito de uma forma não ilegal, mas de uma forma nas brechas da lei, vamos dizer assim, trabalhando nas brechas da lei. Muito bem. Eu fui procurado por esse grupo empreendedor no AditShare de 2012, no ano seguinte. Nós promovemos lá no Beach Park, em Fortaleza. Eles me falaram, nós temos esse produto aqui. Está vendendo muito bem. Isso tem serviços hoteleiros, é um flat como qualquer outro. Só que nós precisamos de um respaldo jurídico para isso. E a nossa missão foi levar os principais empreendedores daquele produto, naquela época, que eram poucos, Caldas Novas e mais um ou outro destino do Brasil. Olímpia já estava começando, estavam atuando com esse produto, e montar um grupo de trabalho e criar um projeto de lei, que veio a ser a lei, como o senhor bem citou, 13.777, que foi sancionada pelo presidente Temer no finalzinho do governo dele, em 21 de dezembro de 2018. Paralelamente a isso, o mesmo grupo de trabalho, com mais alguns elementos, mais alguns especialistas, nos ajudaram a criar o que veio a ser o Manual de Melhores Práticas para Multipropriedades Turísticas, que é esse manual aqui, desenvolvido também na minha vice-presidência lá do Secov. Então, com a lei de um lado, dando respaldo jurídico, permitindo que aquele produto pudesse ser livremente desenvolvido no país. E o Manual de Melhores Práticas, indicando os caminhos corretos para esse desenvolvimento, o mercado explodiu. A ponto da nossa empresa que realiza esse relatório que o senhor citou, Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedades no Brasil, desde há 7 anos a gente vem atualizando esse relatório, mostrar que durante o período de uma década, um pouco mais, terrível para o setor turístico e hoteleiro brasileiro, que foi essa década que começou lá em 2013, 12, e vai acabar este ano, o ano que vem, foi terrível para o setor hoteleiro, porque nós vivemos uma super oferta de hotéis em função da Copa do Mundo e da Olimpíada. Vivemos, em seguida, uma queda de demanda em função da diminuição econômica brasileira de 2014 a 2017. 2018 foi um ano um pouquinho melhor, 2019 pintava a ser melhor, aí em 2020 veio a pandemia, que foi a pá de cal. Então, o setor de hotéis no Brasil, nesse período, viveu, talvez, eu não me lembro de período tão longo, tão ruim, numa mesma década do que o Brasil tenha vivido. Eu acho que nem na década perdida dos anos 80 nós vivemos uma crise tão acentuada.
Até porque os hotéis ficaram fechados, como a maioria dos estabelecimentos, durante 6 meses, 5 meses, em 2020. E, nesse mesmo período, a multipropriedade produziu, o setor de multipropriedade produziu 160, o nosso relatório fala em 156 empreendimentos, mas, como o senhor também disse, o nosso corte foi no mês de abril. De abril a outubro, eu acredito que hoje a gente deve estar quase chegando aos 200 empreendimentos no Brasil, em 10 anos, 11 anos, em 20 estados brasileiros e 80 municípios brasileiros. Isso é um número absolutamente astronômico, vivendo nesse período de intensa crise, de 3 crises em sequência. Nenhum outro produto turístico de hospedagem no Brasil teve um crescimento tão rápido, tão grande, e numa época tão improvável como a multipropriedade. Isso certamente é fácil de comprovar, o que mostra uma frase que o senhor citou agora há pouco, que a multipropriedade tem capacidade de criar destinos. Mas também mal feita, ou feita em exagero, realizada de forma exagerada, ela tem a capacidade de destruir destinos também. A gente já vê um período de início de saturação em alguns destinos que inicialmente receberam as primeiras multipropriedades, por causa do volume, oferta e demanda, um volume muito grande de empreendimentos, e os compradores já estão não em tamanha intensidade frequentando esses destinos. Muito bem. O que é a multipropriedade? A multipropriedade, como o senhor disse, citou o texto da lei, ela é um imóvel de segunda habitação compartilhado entre vários proprietários. Proprietários que dividem aquele imóvel no tempo, não no espaço. O espaço é aquele. Ele é dividido no tempo. É um timeshare? Não. Ele é parecido com o timeshare, mas juridicamente é outro produto. Enquanto o timeshare aqui no Brasil ele é regulamentado na Lei Geral de Turismo de 2008, a multipropriedade ela é regulamentada na Lei de Corporações Imobiliárias e na Lei de Multipropriedades. A multipropriedade é desenvolvida através de uma incorporação imobiliária, ou seja, pode-se vender na planta, como qualquer empreendimento realizado pela Lei 4591 de 1964. Ele é aprovado na prefeitura como um produto, pode ser residencial, pode ser hoteleiro. Depende do local, depende da legislação local, municipal. Mas na hora de fazer o registro no cartório de registro de imóveis, a matrícula daquele apartamento foi dividida em várias matrículas auxiliares. Esses são os termos que conseguimos aprovar na lei. Matrícula mãe, matrículas auxiliares. Permite com que, por causa da Lei 13.777, cada matrícula auxiliar seja como se fosse uma unidade inteira.
o proprietário dessa matrícula, dessa fração de imóvel, ele tem direitos e obrigações de um proprietário de uma unidade inteira. Ele pode vender, ele pode alugar, ele pode hipotecar num banco. Se por acaso ele parar de pagar o IPTU e condomínio, essa dívida não respinga nos outros proprietários do mesmo imóvel, a dívida é da infração naquela unidade. Então, vai ter que se entender com aquele proprietário daquela fração. Isso dá segurança jurídica para todos. Porque, na verdade, quem compra está comprando uma fração do imóvel e não conhece os outros compradores das outras frações do mesmo imóvel. Ele não é solidário. Ninguém é solidário com ninguém. Aquela fração, ela tem poder, ela tem capacidade não é capacidade, ela tem os direitos e obrigações de uma unidade inteira. Então, isso pode ser levado a inventário, sua família. O que não pode é dividir mais. Isso também está na lei. Não pode, aquela fração que já foi dividida não pode ser dividida novamente na geração posterior. Porque senão vira pó. Não perde-se valor imobiliário. Aí é uma destruição de valor. Enfim, tem várias características que tornam esse produto sólido juridicamente, desejado pela população, até porque, e nós fizemos essa pesquisa com o nosso diretor, Alexandre Mota, que você citou agora há pouco, o Beth, que comanda toda a nossa área de pesquisa aqui do escritório, que a principal motivação de compra de uma multipropriedade é a aspiracional. Quem compra é aquele proprietário, aquele camarada que pertence, por exemplo, à classe B-, que compra um imóvel da classe B+, ou a menos, e que ele não teria condições de comprar inteiro, mas ele tem condição de comprar uma fração. Essa é a primeira motivação de compra. A segunda motivação de compra é o fato de ele não ter, dele usar aquele período de férias que ele normalmente usa. E não ter aquele segundo imóvel parado boa parte do ano, pagando despesa e sem uso. Então, essa é a segunda motivação. A terceira motivação é o fato de ter uma rede hoteleira que toma conta daquele imóvel para ele. Isso é obrigado por lei, a ter uma rede hoteleira que faça a gestão daquele empreendimento. E aí depois vem as outras motivações, por exemplo, a possibilidade de fazer intercâmbio com intercambiadoras de férias, como a Interval, a RCI, e trocar suas semanas de férias por semanas de férias no mundo inteiro. Então, são muitos os motivos que levam o comprador a tomar essa decisão de comprar aquela fração, ter a propriedade, que também é uma motivação de compra. O brasileiro gosta da escritura, gosta da propriedade, né? Os nossos ancestrais portugueses que estiveram aqui deixaram essa raiz essa mensagem bem forte aqui para os brasileiros. Adoram uma escritura, né? É uma escritura que ele sinta que é uma coisa dele, que é um imóvel dele, ainda que seja um pedaço, e que ele pode deixar para os filhos e para a família. Então, em princípio, a relação
da multipropriedade com o mercado é essa. Ele surgiu rapidamente, pegou muito rápido, a lei ajudou, o fato da gente ter conseguido criar a lei, e foi rápida a aprovação da lei. Nós não levamos 2 anos no Congresso, levamos uns 3 ou 4 anos elaborando o texto da lei, mas depois não levamos mais do que 2 anos, 1 ano na Câmara dos Deputados e 1 ano no Senado. E sem grandes alterações. Ainda bem que não mexeram muito no nosso texto, né? Sem grandes alterações. Então, ela vem crescendo de uma forma sustentável. O grande problema é, como eu citei agora há pouco, é a superoferta de produtos em determinados destinos. É preciso se medir bem essa questão da oferta e procura e da capacidade do destino de receber aquele volume de pessoas a mais. Né? O destino precisa estar preparado para aquilo, precisa ter infraestrutura suficiente para receber aquele volume de pessoas a mais. E a vantagem para o destino, a multipropriedade traz como principal vantagem para o destino turístico o fato de ocupar o ano inteiro, de quebrar um pouco a sazonalidade. Isso gera emprego sólido para esses funcionários que trabalham, que vivem no destino turístico sazonal. De inverno, de verão, de campo, de montanha, de praia. Eles têm emprego o ano inteiro, a cidade recebe mais impostos e, com isso, pode investir em melhorias infraestruturais da própria cidade, pode investir em novos planejamentos urbanos, atendendo a essa nova demanda. É um jogo de ganha-ganha. É um jogo de ganha-ganha, sim. E o proprietário de uma segunda habitação, ele tem praticamente as mesmas despesas que um hóspede do hotel tem, menos a hospedagem. Mas ele consome alimentos e bebidas, ele consome passeios, ele leva os filhos para passear, para os parques, para a sorveteria, para a lanchonete. Ele também tem despesas de morador. Ele vai no supermercado, ele faz compras no supermercado, ele vai na padaria, ele vai na farmácia, coisa que o hóspede talvez não vá. Então, ele tem vantagens em relação ao hóspede no que se refere à saúde do destino, porque ele mantém aquele destino com a economia girando o ano inteiro e de uma forma mais intensa. Outro ponto de vantagem é que o hóspede do hotel ele vai uma vez para aquele destino e pode nunca mais voltar. Ele vai para onde ele quiser. Já o proprietário de uma multipropriedade, ele passa a ser um habitué daquele destino e ele é um formador de opinião de outras pessoas que podem também frequentar aquele destino. Então, é mais ou menos a mesma comparação que a gente faz do proprietário de uma segunda habitação em relação ao hóspede do hotel. Os dois são ótimos, os dois se complementam. Muitas vezes o proprietário da segunda habitação um dia foi hóspede, ele gostou tanto daquele destino que passou a comprar um imóvel, seja inteiro, seja fracionado, e a frequentar com mais assiduidade aquele destino. Eu acho que, em suma, professor e professora Beth também, em linhas gerais é isso. A multipropriedade, na minha opinião, veio para ficar, ela já é uma realidade. As redes hoteleiras estavam reticentes em entrar nesse mercado, levaram alguns anos.
já somos 12 anos, eu acredito que a primeira rede hoteleira de força, que é a rede Wyndham, passou a operar o primeiro hotel de multipropriedade em Olímpia, há uns 5 anos atrás, e depois o segundo hotel em Gramado. Aquele de Olímpia são 1.000 apartamentos. E o segundo em Gramado, que são 500 e tantos apartamentos, um belo hotel. E agora várias outras redes já estão dentro deste mercado. Várias outras redes hoteleiras já estão aqui, inclusive a Atlântica. A Atlântica desenhou um produto para esse mercado, inclusive algumas redes criaram uma bandeira própria para esse mercado. Enfim, nós já estamos recebendo o setor hoteleiro profissional, conhecido, operando as multipropriedades. Da mesma forma, os incorporadores. Até muito pouco tempo atrás, os incorporadores eram desconhecidos do grande público. Hoje em dia, nós já temos algumas das principais incorporadoras do Brasil desenvolvendo projetos de multipropriedade. E, recentemente, teve uma mudança grande. Quando a gente analisa os relatórios anteriores do cenário de desenvolvimento de multipropriedades no Brasil, a gente percebe que o grande comprador da multipropriedade era o casal jovem com filhos pequenos, principalmente nos empreendimentos onde tinham parques ao lado, parques de águas, parques temáticos, parques de aventura. Hoje em dia, até solteiro está comprando multipropriedade. Casais idosos, casais jovens sem filhos, casais de meia idade, enfim, todos os tipos de compradores já estão no nosso levantamento de multipropriedade. Uma outra questão que também a gente veio reparando nos últimos anos é que aquele produto que originalmente era para a classe C, classe B-, até classe B+, hoje em dia já tem produtos para a classe A+. O grande exemplo é o Kempinski, que está sendo desenvolvido em Canela, onde era o antigo Hotel Laje de Pedra. Ele está sendo restaurado, vai ser retrofitado e ampliado. E é o primeiro Kempinski do Brasil, meu Deus. É o primeiro Kempinski do Brasil. Quer dizer, o Kempinski veio para o Brasil e escolheu uma multipropriedade para pendurar sua bandeira. Né? Não é brincadeira. E está sendo lançado agora. Começaram as vendas há menos de um mês lá em Canela. Nós fomos os consultores desse projeto. E lá, diferentemente da multipropriedade para a classe média, que normalmente se vende 2 semanas por ano, pacote de 2 semanas por ano, lá se vende pacote de 13 semanas. Então, são 4 proprietários só por unidade. 13 vezes 4, 52, que ocupa o ano inteiro, as 52 semanas. Quando você tem uma venda para tão poucos proprietários, isso significa que a pessoa que compra mora perto. E eu, aqui em São Paulo, vou comprar um imóvel lá em Gramado para ir 13 vezes por ano, não vou. Não vou. É verdade que eu posso fazer outra coisa, posso alugar, posso fazer a troca com a intercambiadora, mas o primeiro público é quem mora perto, num produto com essas características de tão poucos proprietários por fração. E isso vem acontecendo no litoral nordestino, nas estâncias serranas de São Paulo, do Rio, de Minas, do Sul, lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina tem aquela região serrana muito bonita ali, Rancho Queimado,
ali para os cânions gaúchos e catarinenses. Está acontecendo muita coisa. Está acontecendo muita coisa. E, por fim, a multipropriedade nos deu a condição de conhecer tantos destinos novos no Brasil. Eu não conhecia. Com todos esses cabelos brancos e os quilômetros rodados que eu tenho aí nesses 30 e tantos anos de atividade, eu não conheço o professor Mário e professora Beth, pelo menos 1/3 das cidades novas que estão recebendo multipropriedade. Não conheço de nunca ter ouvido falar. Não é de não conheço de estar pessoalmente lá, não. Nunca ouvi falar. Olha que eu rodei. Eu rodei esse país muito. E nunca ter ouvido falar. Esse também é uma característica da multipropriedade. Descobrir destinos novos. Não só criar, mas descobrir, arrancar do chão destinos novos. Né? À beira de lago, à beira de represa, à beira de rios, com cachoeiras, montanhas, ou às vezes nada disso, um simples parque aquático, como é o caso de Olímpia. Olímpia hoje tem algo como 15 mil camas, quase todas de multipropriedade, 5 mil quartos, mais ou menos isso, numa cidade que absolutamente não tem atrativo turístico nenhum. Nenhum. Tem um parque aquático muito bem estruturado, uma beleza de parque aquático, só. Não tem montanha, não tem praia, não tem cachoeira, não tem rio, não tem represa, não tem cacoete de destino turístico. E hoje já é consolidada, já é uma realidade. Outros parques estão indo para lá, outros empreendimentos estão sendo feitos, vão fazer um aeroporto ali perto, já recebeu do governo do Estado o privilégio de ser o primeiro distrito turístico brasileiro, Olímpia, através da promulgação da lei de distritos turísticos em junho do ano passado, que a Secretaria Estadual de Turismo conseguiu aprovar, e eu participei do grupo de trabalho que criou essa lei, o texto da lei, e Olímpia é o primeiro, não tendo atração nenhuma, a não ser um parque aquático muito bem estruturado, e ela está sabendo crescer, está crescendo com muita qualidade. É um destino que está crescendo com muita qualidade, investindo na sua mão de obra, treinamentos de mão de obra, está crescendo muito bem. A multipropriedade proporcionando isso, né? Enfim, não sei se eu me estendi demais nessa explicação, professor. Não, foi ótimo, velho. Eu só quero agradecer o teu último exemplo, porque foi o seu amigo aqui e companheiro que fez o plano diretor de desenvolvimento turístico de Olímpia. Olha só, que eu não sabia disso, professor. Pois é, fizemos juntos com eu e a equipe da Daniela Toyoshima, que foi minha aluna, também outros 2 companheiros. Enfim, fizemos o plano diretor de desenvolvimento turístico e a implantação do plano diretor. Beleza, parabéns. E foi o primeiro distrito turístico do estado de São Paulo. Beth, as suas considerações. Bom, primeiro, boa noite, querido e eterno professor Mário Beni. Caio, bom rever você, e você que fez as contas aí depois de algumas décadas, né, sem a gente se ver. Pois é. O tempo passa muito rápido. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu agradeço você, Caio, e todos os profissionais que têm essa interface com o setor imobiliário, porque eu acho que vocês, primeiro,
nos ajudam a enxergar outro tipo de oportunidade de negócios e, sobretudo, ao longo dos anos, foram responsáveis por boa parte da sistematização e, por que não dizer, da legalização de alguns formatos de negócios, porque, como você falou, quem começa, em geral, começa, né? Depois é que vai ver de que jeito regula, regulamenta, etc. Mas eu diria que eu só tenho a agradecer, porque eu sempre fui uma voraz e feroz defensora dessa interface com o setor imobiliário. Eu quero crer que os nossos queridos alunos, Mário, dos cursos de turismo, hotelaria, áreas afins, deveriam ter, na sua formação, um conteúdo específico sobre essa interface com o mercado imobiliário. Eu acho que as pessoas enxergam a coisa de maneira muito estanque, muito isolada, e nós, em muitos dos destinos, dependemos dessa iniciativa do mercado imobiliário para fazer florescer o negócio do turismo propriamente dito. E, às vezes, a gente pensa que é o contrário. O Caio mencionou, né, essas cidades que nem ele conhecia, nunca tinha ouvido falar, e eu sou oriunda, Caio, de uma cidade que o Jaime Valdez, né, querido gerente-geral com quem eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes, ele dizia assim, a hotelaria foi responsável por colocar Lins no mapa. Eu sou da cidade de Lins, e só quando abre um hotel maior em Lins é que, fora a japonesada de Lins, né, que sempre ouviu falar de Lins, mas os demais passaram a ouvir falar e a buscar, por que não, o destino, se tornou, né, um atrativo, Lins, por conta da força do surgimento de um produto hoteleiro. Então, obrigado. Eu acho que é bem por aí. E, como pergunta, primeiro, Caio, eu queria saber de que jeito a gente pode propor que, especialmente os nossos jovens profissionais, possam ter uma formação mais específica em asset management. Eu sinto muita falta da melhor compreensão deste papel. Nos Estados Unidos, a gente tem cursos específicos, né, de asset management, e é engraçado como, com toda essa interface e crescimento do mercado imobiliário com o hoteleiro e outras interfaces, como ainda falte essa figura do asset manager. Então, essa uma... Eu queria ouvir um pouco você sobre isso, especialmente, talvez ainda não na multipropriedade só, mas com a enorme quantidade de condotéis que este país já tem, né? Como é que você vê isso, por favor? Sinceramente, eu não sabia que nos Estados Unidos tinha curso de Asset Manager e para Asset Manager, e no Brasil não tinha. Eu achava que tinha. Eu achava que fazia parte do currículo de formação de hotelaria. Infelizmente, não. Administração hoteleira. Não sabia disso, não. Que pena, né? Que pena, Beth, não tem. Porque é fundamental essa figura no condotel. Na multipropriedade é bem mais complicado, porque o volume de proprietários é muito grande. Tem empreendimento que chega a ter 10 mil proprietários. Né? Imagina um empreendimento, 28 proprietários por imóvel. 100 imóveis, nós estamos falando já de 2.800, 100 apartamentos, estamos falando já de 2.800 proprietários. Se tem imóveis com 1.000, tem prédios com 1.000 apartamentos, então é para encher o estádio de Pacaembu para fazer uma reunião de condomínio, né? Não é fácil para multipropriedade. Embora já existam, e nós recomendamos aqui no manual a presença a participação de um asset manager. No item 6.9, na página 72. Quem tiver interesse, esse manual pode ser baixado, o PDF dele, dentro do nosso site, caiocalfá.com, tem lá uma seção de downloads para serem baixados,
esse manual está à disposição. Em relação a Condotés, aí o trabalho é menos complicado, mas sempre existe aquele atrito muito grande entre os proprietários e a rede hoteleira. O asset manager, ele faz esse papel como se fosse os olhos do proprietário na operação hoteleira. Olhos especializados do proprietário na operação hoteleira. E ele serve como um anteparo, digamos assim, entre os proprietários, ou melhor, o conselho, né, dos proprietários e a rede hoteleira. E eu acho que, pouco a pouco, não é muito, mas nós vamos tendo cada vez mais empresas de consultoria hoteleira que estão fazendo esse trabalho. Nós temos poucos empreendimentos, mas normalmente são empreendimentos dos quais nós fomos consultores lá atrás. Nós fizemos o planejamento e depois de pronto o condomínio nos contrata. Aliás, só por curiosidade, só para você citou Lins, foi um trabalho nosso também. O trabalho de Lins foi para a família Bertin, lá atrás, na fazenda deles, né, dos Bertin, e nós tivemos muito orgulho de fazer aquele trabalho, de descobrir um destino ali naquela região de Lins, de Araçatuba, aquela região toda, com um resort de convenções, inclusive com água quente, né? Com água quente que foi descoberta durante a obra. Não se sabia que tinha água quente lá, durante a obra descobriram que tinha água quente. Mas, voltando para o assunto de asset manager, eu acho necessário, sim, Beth, que a gente desenvolva alguns cursos. Eu coloco à disposição tanto a Universidade Secov, quanto a ADIT, nos seus cursos e lives e webinars, aquilo que você achar interessante, o professor Mário também, a gente coloca à disposição esses dois canais para a gente ajudar a difundir um pouco mais essa importante função, eu acho que imprescindível função. O professor, o desembargador Capanema, falecido, pai da lei de inquilinato, que nos ajudou muito no mercado, talvez dos juristas brasileiros da área imobiliária, talvez seja o nome mais forte de todos. E ele tinha uma expressão, ele dizia, quando ele entrava numa reunião de condemônio, ele identificava o Satanás em menos de 5 minutos. Satanás estava presente na reunião de condemônio. O professor, o desembargador Capanema falava. E é verdade, porque reunião de condomínio não é uma coisa fácil, não é uma coisa... precisa ter muita habilidade para se lidar com isso, com interesse, principalmente num mercado como o nosso, com tantos altos e baixos, com tantos períodos de vacas gordas e vacas magras em sequência. Sempre tem muita gente insatisfeita, principalmente se tratando de investidor, que é o caso do Condotel. Multipropriedade não, a multipropriedade, como é mais vendida para o usuário, o problema é menor. O problema está no volume, no número de pessoas, mas não naquela agressividade natural do investidor insatisfeito com o seu investimento que está perdendo valor. Isso se resolve se todos os empreendimentos de Condotel tivessem feito os estudos de viabilidade de forma correta, medido o mercado, dimensionado o mercado de forma correta. Nós estávamos comentando naquele período de 2002, 94 a 2002, onde São Paulo quadruplicou a oferta hoteleira,
e todo mundo perdeu dinheiro, né? Todo mundo destruiu o seu valor, né? Quer dizer, lógico que a taxa de ocupação em 2002, 2003 em São Paulo caiu para 25%. A média caiu 70%. Não foi bom para ninguém. Ninguém foi poupado, né, nessa ocasião. Então, eu acho que o Mineiro é para isso, para fazer esse papel. Como se fosse um cínico profissional do comitê. E fizesse essa. Eu fiz a pergunta para quem nos assiste, né, especialmente o jovem profissional, para ter mais uma alternativa de atividade mesmo. Porque eu, do lado da empresa hoteleira, eu adorava ter um bom asset manager para interagir no dia a dia. Para mim era fundamental, ou seja, ele não é nem um complemento, nem um inimigo. Os dois trabalham em prol do êxito do empreendimento, porém, a rede hoteleira fazendo seu papel, notadamente na manutenção dos padrões de qualidade de produtos e serviços, e o asset manager garantindo que os resultados sejam satisfatórios e que, até para o mercado imobiliário, exista a valorização do patrimônio dos proprietários, né? Então, eu acho que se completam e, por isso, eu agradeço a oportunidade de fazer essa pergunta e também, Mário, de colocar aqui no Troca de Ideias, que eu acho super importante sair, sabe, daquele quadradinho das atividades habituais e abrir, né? E outra coisa também que você nos alerta, Caio, com essa questão da multipropriedade que me agrada bastante, é pensar em escala, e não naqueles prédios piquiticos, sabe, que foram lançados às vezes como condotéis, e que era horrível tentar fazer um resultado decente para um edifício que não tinha escala, não tinha o volume necessário. Pelo que você está colocando, os de multipropriedade, eles vêm com um volume maior de unidades habitacionais, e naturalmente isso vai dar do outro lado um número monstro de proprietários, mas eu acho que para o ajuste, o acerto do modelo de negócios deve ser mais viável do que os pequenininhos que andaram aparecendo por aí, né? Outra novidade, exatamente, Beth, mas outra novidade que a gente vai estar observando agora, e é bem quente essa novidade, é bem recente, é o condotel em multipropriedade. É a mistura dos dois produtos. Então, é criado um condotel normal, passa pela CVM, como qualquer condotel, é obrigado a aprovar hoje na CVM o registro desse investimento, né? Porque a CVM considera o condotel como um produto de investimento, né? Um contrato de investimento coletivo. Então, passa pela CVM, é um condotel. Só que na hora de vender, em vez de vender a unidade inteira, vende uma fração, um décimo, um vigésimo, né, daquele imóvel. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo os primeiros 10 produtos estão sendo lançados no Brasil. Tá muito recente ainda isso. Nós estamos agora fazendo, neste momento, 2 trabalhos de condotel e multipropriedade. Mas eu acho que é uma tendência, talvez seja o próximo ciclo de desenvolvimento de condotéis no Brasil, seja através da multipropriedade para investidor. Aí é 100% no pool de locação, 100% para investidor. Tá? Que bom, que bom. E outra coisa que você nos aponta, não é? E numa trilha talvez mais segura do que alguns outros casos nas últimas 3 décadas, do ponto de vista de iniciativas de meios de hospedagem, acho que você já vem, né, já conquistaram aí a legalização disso, e isso faz toda a diferença, mas eu acho que você nos aponta uma linha de raciocínio muito contemporânea, que é a economia compartilhada, que alguns, né, cada um tem um ponto de vista, mas é uma forma de fazer negócios que não tem mais volta.
A gente pode gostar mais ou menos, às vezes, né, de alguns prestadores de serviços ou algumas propostas, mas não tem volta essa economia compartilhada. E você está nos apontando mais uma alternativa, porque certamente o multiproprietário de uma, né, o proprietário de uma unidade de multipropriedade, ele, naquele ano, pode ser, ou naquele período, ele não vai conseguir ir, e aí começa de novo, né? Primeiro ele tenta trocar, se não consegue trocar, vamos tentar fazer negócio, alugar por meio de N intermediários que temos por aí hoje. Nesse sentido, também, eu aprendi muito, e você lembrou dele, né, do querido Rui Manuel Oliveira, durante o período de Meliá, que alguns dos empreendimentos Meliá no Caribe tinham um forte apelo de timeshare à época. E, além disso, eles haviam começado algumas experiências na Europa de fractionals, ou seja, ao invés de ser por semana, era por mês. Então, eram 12 proprietários de uma unidade. Quero crer que a gente começa a se preparar para isso, que já existe também para helicóptero, para carro, para avião, para jet ski, para lancha. Por quê? Tenho certeza que o bem jovenzinho de hoje e o jovem da atualidade, ele já não tem aquela hiper, ultra, super necessidade de ter tudo. Né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu quero usar. Se para usar eu vou comprar uma fração, que ótimo, porque vai me custar menos, uso a quantidade de horas de voo, a quantidade de noites, ou seja lá o que for, e com o que eu teria imobilizado num imóvel ou num equipamento, eu posso fazer outra coisa, eu posso comprar outra fração de outra coisa. E acho que também o mundo, né, isso é muito contemporâneo, que o mundo caminha para um período sem mão de obra disponível como tínhamos antes. Acho que quando todos nós, né, Mário, você, Caio, eu mesma começamos aí nessa área de serviços, a proporção de colaboradores por unidade habitacional era, assim, incomparável aos índices de hoje. E por quê? Porque, no fundo, a gente não tem gente, não tem mão de obra. A Europa está vivendo, voltando da pandemia, aqueles vídeos horrorosos, né? A pessoa chegava do voo, a mala não chegava nunca. E por quê? Porque em algum momento tem um humano que precisa fazer alguma coisa, né? E esse humano, se não está disponível, eu acho que essa questão, especialmente da multipropriedade para meio de hospedagem, resolve uma parcela disso. Cada um não precisa ter seu caseiro, a dona Maria que vai lá dar uma olhada de vez em quando, ou qualquer coisa parecida, que eu também brinco sempre com os amigos do SENAC, que tem uma formação de mão de obra mais extensa, né, inclusive para posições não acadêmicas. Eu falo assim, quem é que dá curso para caseiro? Porque todo mundo que tem uma segunda residência, pequena, média, grande, na praia, na montanha, precisa de alguém, se não diariamente, mas ali. E quem é que forma essa mão de obra? Não tem. Falar, então, não tem, como é que eu vou comprar uma segunda residência? Então, acho que isso também traz uma solução muito atual para essa escassez de mão de obra. E, finalmente, uma pergunta. Esse super jovem, ele está se tornando um nômade digital, Caio, não é? Durante a pandemia, nós vimos que havia gente que pôde trabalhar da montanha, de dentro do seu quarto, da praia, de fora do país, de dentro do país, e se deram muito bem, se adaptaram muito bem. Então, será que a multipropriedade, que nesse momento, os exemplos, pelo menos, que você nos deu, são muito voltados para o público de turismo de lazer, será que também não vai passar, em algum momento, a atender e muito bem a esse nômade digital, a esse profissional que está afim, gosta, adora o Brasil, adora São Paulo, mas um mês por ano. Os outros 11 ele quer estar em qualquer outro lugar. E, nesse caso, será que não pode ter uma combinação de torres comerciais junto com as torres de hospedagem para esse que
um pouco menos lazer e um pouco mais negócios? Acho perfeito, Beth. Concordo com tudo. Acho que as minhas respostas são sim, para todas as. É, é um público importante. Nós tratamos, inclusive, desse público. Na semana passada, eu estava lá em Florianópolis, a ADIT promoveu um evento chamado Comunidades Planejadas, né? Urbanismo, que trata de urbanismo, cidades para as pessoas, o novo urbanismo, aquela coisa toda. Nós recebemos 600 pessoas lá no Costão do Santinho, foi um sucesso o evento, e o tema Nômade Digital, eu acho que permeou o evento, teve uns 2 ou 3 painéis bons, de primeiríssima qualidade, tratando desse assunto. É uma realidade, você tem razão, Beth, a pandemia proporcionou isso. Né? A pandemia proporcionou, primeiro, arrancou a pessoa de casa e levou a pessoa para o campo em busca de saúde. Primeiro, foi uma necessidade. Eu preciso fugir dessa cidade que deve estar empesteada de problemas de Covid aí na cidade inteira. Então, vou lá para o campo me proteger. A segunda motivação, e foi logo depois da primeira, foi a de buscar qualidade de vida. A vida passou a ter importância, o perigo de morrer das pessoas que começaram a repensar a sua vida, como eu preciso me divertir, eu preciso, além de trabalhar, eu preciso estar num lugar que me dê prazer, que me traga alegrias, né? Que me traga tranquilidade. E isso também provocou a venda e a alocação de boa parte dos imóveis em torno das grandes cidades do mundo. Isso foi mundial, esse fenômeno foi mundial. E o que tinha de loteamento aqui em volta de São Paulo, encalhado, vendeu tudo, né? Então, loteamento, prédios na praia, enfim. Então, é uma realidade, e muita gente ficou. A gente fez um levantamento pelo Secov, no começo do ano, já está fazendo 10 meses, e 18% dessas pessoas que saíram ficaram. Quem voltou? Quem tinha filho em idade escolar teve que voltar. E começaram as aulas presenciais. Quem tinha, talvez, grandes escritórios e precisasse estar presente no escritório, de corpo presente, teve que voltar. Mas tem uma série de profissionais, como arquitetos, como mesmo advogados, engenheiros, que podem trabalhar remotamente, que dá no mesmo, se ele estiver presente ou se ele estiver remoto. E se divertir, ele ficou. 18% não é pouco, não. Se do universo que saiu você tirar as famílias com filhos pequenos, 18% passa a ser muito. Né? Então, é uma realidade e temos que pensar, sim, nesse público. É um público que pode comprar uma propriedade, como pode alugar um apartamento para morar e alugar um escritório para trabalhar do lado. Eu vejo o valor que tem isso. Há uns 4 anos, eu estou no escritório que eu estou e é do lado da minha casa. Do lado, literalmente, da minha casa. Eu até vim trabalhar todos os dias, mesmo na pandemia, porque praticamente eu estou na minha casa, né? Praticamente. Então, eu vejo o valor que tem essa proximidade do trabalho com a moradia, se não for junto, pelo menos próximo. E tem mais um ponto que eu tinha deixado para a gente conversar, que é essas ferramentas novas de locação temporária, tipo house,
E elas foram criadas exatamente para esse público, Beto. A House, da Vitacom, ela foi criada para quem ele quer morar num house aqui em São Paulo, depois ir para Recife, morar numa house lá em Recife. Eles foram criados e tem um tremendo sucesso desse público inquieto, né? Um público que quer viver cada vez mais, que quer aproveitar a vida e que não faz questão de ter patrimônio, como você falou. A casa não precisa ser dele, o carro não precisa ser dele, pode ser um carro alugado, ou pode ser um Uber, ou pode ser qualquer forma de transporte. Uma bike, se ele estiver perto das coisas. Isso. Porque, Caio, você também foi franco conosco lá no início de dizer assim que a multipropriedade, por exemplo, pode criar ou pode destruir um destino, né? Dependendo da avalanche de gente, de que jeito essa avalanche de gente chega. Mas a Gislaine, quando disse, eu estudo turismo de negócios desde há muitos anos, né? Porque eu falei que se o Eduardo Sanovic sempre menciona que de cada 10 assentos ocupados em aeronave, 7 é de gente a negócios, eu cheguei à conclusão de que eu tinha ficado uma parte da minha vida estudando 30% e os outros 70% eu não estava entendendo direito, então resolvi me voltar mais para essa questão de mobilidade corporativa para além dos deslocamentos, mas também pacotes de dados, seguros, enfim, toda essa coisa de quem está trabalhando. E aí você colocou, e me parece, pela sua fala, e por isso que a gente está conversando, que o nômade digital pode até ser um visitante, porque não um turista, que seja de negócios, até mais saudável para certos destinos, porque ele vai viver muito mais o cotidiano da comunidade, que você estava mencionando, né? Ele terá que ir a um supermercado, à padaria, ao banco, à farmácia, muito mais, às vezes, do que aquele que vai, e principalmente se é aquele visitante de vizinhança, sabe aquele que lota o carro? Porque a nomenclatura e o tipo de negócio pode mudar, os hábitos não necessariamente. Então, ele faz as compras no seu local de origem, lota o carro, põe a família, vai passar a semana no local X e, portanto, até, digamos, essa movimentação, né, do negócio local pode ser, às vezes, um pouco menor do que o ideal, né? Então, acho que você começa a me inspirar também para tentar entender melhor tudo isso da multipropriedade e, eventualmente, esse nômade digital ser um criador de destino, porque esse aí é que está procurando aquela cidade que ninguém nunca ouviu falar, É verdade. sabe? Fala assim, pelo amor de Deus, eu quero, sabe, sossego, eu quero sumir, né? Ele não precisa necessariamente de cenários instagramáveis para pôr em redes sociais, né? Pelo contrário, assim, tchau. E o que ele precisa é excelente conexão com a internet. Acho que isso é vital, é fundamental. Mas acho que você me deixou aqui uma inspiração para eu especular um pouquinho mais e aprender um pouco mais sobre isso. Que bom, Beth. Que bom. E nós tivemos novos produtos que estão surgindo, né, dentro dos modelos de hospitalidade. Um deles, um amigo meu, que é um arquiteto, trabalhou muitos anos fora do Brasil e hoje voltou para o Brasil, ele tem um produto chamado altar.br. Vale a pena entrar nesse site para conhecer. São cabanas praticamente pré-construídas no meio de um parque nacional, no meio de uma natureza, no meio de um lago, boiando no lago. E ele vende isso através do Airbnb ou de outra ferramenta dessas, e ele vende e está indo muito bem com isso. Nós temos uma grande reserva natural aqui um pouco para cima do Vale do Ribeira, chamada
Legado das Águas. É uma reserva gigantesca do Grupo Votorantim, de 51 mil hectares. É um pedaço do Estado. É um pedaço do Estado de São Paulo. E é uma floresta super bem conservada, uma região florestal super bem conservada, Mata Atlântica autêntica, que é a mesma Mata Atlântica que vem lá de baixo, de Jureia, e ele instalou alguns desses altar.br nessa reserva. E é maravilhoso, no meio daquela natureza, é uma coisa maravilhosa. Então, quem é o hóspede dele? É esse nome digital, é esse cara. Que um dia vai para lá, no outro dia vai para outro parque. Os parques naturais passaram a ser atrações turísticas. O governo passou a dar concessões para esses parques, e hoje em dia alguns dos principais parques federais já têm concessionário, como o parque lá das Cataratas, por exemplo, como o parque do Aparados da Serra, lá no Rio Grande do Sul, já estão todos sob concessão de empresas privadas. Isso traz um potencial de destino turístico para o Brasil muito maior do que a gente imagina. Nós estamos falando desde o Parque do Ibirapuera até um grande parque natural, o Aparados da Serra, por exemplo, que é gigantesco. Algumas dezenas de quilômetros, centenas, às vezes, de quilômetros. Aquele parque lá lá na Foz do Iguaçu, que é o das Cataratas, vários parques brasileiros estão sendo concessionados, e são poucos grupos que se propõem a ter essa concessão, a receber essa concessão e administrar esses parques. Mas é porque não tem volta também. Muito bom. Então, porque, Mário, só uma ideiazinha rápida, já que somos, né? O Mário foi meu professor na graduação, viu, Caio? Então, é por isso que eu digo que eu sou eterna aluna do Mário Beni. Mas, Mário, você já pensou que sonho, porque acho que aqui a gente troca ideias e troca sonhos também. Sim, e sonho, num futuro próximo, qualquer um dos professores de um curso de turismo, a cada mês estar num lugar diferente, porque está dando aula online, mas não significa uma aula fria, e dizer assim, olha, dessa vez estou no Parque Nacional tal, vejam só o que eu tenho aqui, tararararará. Mês que vem, olha, já me mudei para a praia tal. Seria, não só para turismo, eu acho que para várias áreas, espetacular. Eu acho que são aprendizados de tudo que a gente sofreu na pandemia, mas os legados bons que ficam, sabe? As ideias novas que podem surgir, né? Então, permita-nos sonhar um pouco também, né? Aí com os nossos alunos para proporcionar outras coisas. Isso, tá bom? É isso. Tá bom, Ricardo. Obrigado, diz aí como é que estamos aí, perguntas. Estou aqui, não tenho perguntas, professor. Teve bastante participação, mas não teve perguntas. Acho que o assunto é um tanto quanto novo para muita gente. Eu acho que o pessoal vai amadurecer um pouco mais a ideia, o entendimento sobre o tema. E, quem sabe, numa próxima live a gente tem uma interação maior aí com o pessoal. Mas eu gostei muito da sua ideia, viu, professora? Cada dia num lugar, cada mês num lugar. Eu acho que seria... Oi? Bom sinal de internet e bom sinal de celular. Sim. Mas eu acho que serviria de incentivo para os alunos estudarem mais. Que não precisa estar restrito entre quatro paredes numa sala de aula, mas se o professor fizer uma coisa dessa, ele vai ver que ele tem um mundo de oportunidades muito maior do que está sendo apresentado para ele numa sala de aula, usando um PowerPoint, qualquer coisa do gênero, assim, para ministrar a aula. Gostei da sua ideia. Aliás, eu sou uma defensora ferrenha
de trabalhar online, mas... Olha, neste momento, eu estou numa sala de reuniões, pertinho da sua casa, Mário, que eu estou na Fogo de Chão Jardins, porque eu participo, né, de uma celebração daqui a pouco do Scout Club, que está comemorando o aniversário, e ou eu participava da live ou eu participava do evento. Daí eles me arrumaram essa salinha, então aqui estou e daqui a Que pouco ótimo, muito bom. cumprimentar os É amigos. isso. Então, acho que Podemos fazer isso. A live gente aprendeu a em jogar diferentes lugares. diferente. Exatamente. Muito bom. Isso é muito, muito interessante, é muito construtivo, porque tem gente que ainda reluta muito com a questão de trabalhar remotamente, de participar de reuniões, de participar de aulas remotamente, né? Desde que elas sejam bem trabalhadas. A sua participação hoje, a sua ideia de cada dia o professor está num lugar fantástica, e o fato de você estar na churrascaria participando conosco aqui também, fantástica, professor. Ótimo, muito bom. Muito bom. Bem. Nós estamos com 1h16 já de programa e o assunto não se encerra aqui, né? Diga, professor. Não, eu quero mais uma vez agradecer a presença do Caio e da Beth. Realmente foi uma live muito importante, porque o assunto é realmente um assunto de inovação, e eu tenho certeza que nós estamos, Caio, em sala de aula, muitos assistem, muitos colegas, ex-alunos, levam as lives para as salas de aula e, a partir delas, desenvolvem o tema debatido. Portanto, eu quero agradecer muito a você e a Beth por essa participação excelente. Os questionamentos foram perfeitos. Eu acho que o assunto merece realmente algumas reflexões importantes. A Beth levantou um aspecto muito relevante, que nós sentimos falta desse assunto que ela colocou e de todos os que nós discutimos, principalmente nos cursos de mestrado e doutorado, não é, Beth? Eu tenho a impressão que é a oportunidade de realmente trazer essa realidade do mercado e essas inovações do mercado para a sala de aula. Eu quero comunicar a todos que amanhã, às 10 horas, eu estarei recebendo, com muito orgulho, a notícia de que foi instituído oficialmente o prêmio Professor Mário Beni, que será entregue no dia 7 de dezembro, e é um prêmio decidido por todos os entes empresariais e também pelos cursos de turismo, e amanhã vamos estar no Top Destinos, na primeira reunião do Top Destinos, onde será comunicado a todos esse prêmio que foi instituído, e eu estou muito grato por essa homenagem, que realmente eu não imaginava um dia merecer. Muito obrigado, Beth, por tudo que você tem feito, compartilhado comigo. Caio, que agora passa a integrar com muita honra a nossa equipe aqui do programa. E, mais uma vez, obrigado por tudo, Gilene, e boa noite a todos. Professora Beth, boa noite. Senhor Caio, boa noite. A todos que estiveram conosco até agora, muito boa noite. Na próxima terça-feira estaremos aqui de novo com o programa Troca de Ideias.
Novidades por aí. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Parabéns pelo prêmio.